Cenas do Brasil é um programa da NBR, a TV do governo federal. Mais de 50 milhões de jovens. A juventude brasileira nunca foi tão numerosa. E os problemas enfrentados por esse grupo etário também aumentaram. Dificuldades para concluir os estudos e ingressar na universidade limitam o acesso ao emprego. Além disso, os jovens são protagonistas, como vítimas ou agressores da violência nos centros urbanos. Apesar disso, a grande maioria parece continuar otimista e confiante em seu futuro, acreditando que sua vida vai melhorar e que pode até mudar o mundo. O que fazer para que a própria juventude possa contribuir para as soluções desses problemas? Como garantir educação, emprego e segurança para melhorar a qualidade de vida dessa população? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões a partir do filme Periferia, de Narjara Carvalho, com os nossos convidados. Beto Cury, secretário nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Marcos Wagner, presidente do Instituto Brasileiro de Políticas de Juventude. Obrigada pela presença de vocês. Marcos, você concorda com isso? Assim, a avaliação que vocês têm, a visão que vocês têm da juventude também é essa? Bom, primeiro saudar aqui a iniciativa do programa, né? É um prazer estar aqui participando, justamente porque dá voz ao movimento social também colocar as suas questões, né? A gente vê muitos programas aí em que fica só o governo elogiando essas próprias iniciativas e o contraponto fica devendo. Então, saudar o programa em primeiro lugar. Eu participei particularmente dessa geração, né? Se houve aí a geração dos anos 60 e 70 que hoje está no poder, eu me considero um jovem da geração anos 90. E a gente percebeu aí na pele essa dificuldade toda até de botar a nossa voz para ser ouvida, porque se a gente estava num processo de abertura democrática, por outro, as instituições, principalmente que permitiam o acesso à participação do jovem, estavam completamente desestruturadas, né? A ditadura militar ela foi muito feliz nesse aspecto. Ela conseguiu acabar praticamente com todas as instituições jovens do país. Então eu lembro que quando eu era estudante de Direito, lá na Faculdade de Direito da Cândido Mendes, lá no Rio de Janeiro, a UEE estava fechada, né? E a gente se articulou com outros diretórios acadêmicos e conseguimos reativar a União Estadual dos Estudantes. Então, como bem falou aqui o secretário, ele tem razão, o movimento estudantil ele sempre foi um fator de formação de novos quadros, novas lideranças. E essa via de participação ela estava completamente desestruturada. Então, a gente fica muito feliz realmente com essa nova fase, até da política pública de juventude nesse aspecto, porque já existe pelo menos um movimento de institucionalização que vai permitir futuramente cada vez mais participação dos jovens. Mas, por outro, a gente nota que ainda é muito restrito essa participação. A gente tem um longo caminho pela frente e a gente espera aí poder continuar dando essa contribuição. Marcos, além das políticas públicas, né, assim, a juventude tem se mobilizado muito através de movimentos culturais nas comunidades, né? Qual o quadro disso no país e qual o papel que tem tido, né, o esporte e a cultura, principalmente, nessa mobilização? Pois esse engajamento. Eu acredito que, inclusive, esses fatores não estão dissociados. A partir do momento que o jovem ele está como protagonista de um movimento cultural, artístico, esportivo, ele está fazendo política de juventude. E é nesse aspecto que a situação ela se complicou durante a ditadura, como eu disse inicialmente, né? O jovem não podia organizar nada, ele podia sequer estar reunido com outros jovens, porque era acusados de estar conspirando, enfim, muitos foram presos, exilados, assassinados. Então, realmente complicou a própria participação como protagonista do processo. Então, quanto mais estímulo houver para esse desenvolvimento protagonista, seja na área cultural, artística, esportiva, com certeza vai estar beneficiando a própria política de juventude. Mas acha que esse processo que está sendo feito, no caso aí pelo governo, através das conferências nacionais, não contempla isso? Pois existe a democracia e a democracia, né? Você ir para um fórum em que as políticas já estão definidas e você vai só comunicar o que vai ser feito, é uma coisa. Outra é você estar aberto a receber as críticas, sugestões e mudar completamente, se for o caso, a linha de atuação. E aí, voltando um pouco à questão dos dados, eu lembro que, como eu falei, sou da geração dos anos 90, né? E não existiam ainda muitos estudos sobre essa faixa etária especificamente.
falava-se muito, como o secretário falou, de criança e adolescente, mas não havia ainda essa diferenciação do que a gente está conceituando hoje como o jovem, adulto jovem, né? Não, tudo bem, completa que eu e teve uma demógrafa que já faleceu, inclusive, a Elza Bercó, que publicou 2 volumes de livro bem denso, né, que a gente, inclusive, veio aqui no lançamento, foi em Brasília, mesmo em 98, e ela ali já apontava que o Brasil ia passar por que ela denominou de onda jovem. Quer dizer, ela já tinha percebido que uma grande quantidade de jovens tinha nascido nos anos 70 e que esses jovens iam atingir a adolescência e essa fase chamada de adulto jovem. E aí ela apontava que, bom, esse pessoal todo vai precisar estudar, né? Só que não tem escola de ensino médio para todo mundo. E a gente está vendo isso hoje realmente, né? Já passados aí 3 anos de 2005, mas a onda jovem continua, né? Mas no futuro, quer dizer, também nunca vamos mais ter a quantidade de jovens que temos hoje, se a tendência demográfica continuar, né? A pirâmide, aquela que a gente chama de pirâmide etária, que a gente aprende no segundo grau, antigo segundo grau, né? Ela está mudando no Brasil. Então, a tendência é que mais ou menos estabilize nesse número de jovens e o problema só vai piorar. Quer dizer, inclusive a minha geração, ela vai ser a mais massacrada de todas, porque a gente já teve essa dificuldade para ingressar no mercado de trabalho, teve essa dificuldade no acesso ao ensino público de qualidade. Eu, particularmente, dei o antigo segundo grau no CECET, né, uma escola pública federal, e nos 3 anos que eu fiquei lá, teve greve, todo ano. E vamos ter dificuldade lá na frente quando ficar mais velho, porque a Previdência também vai estar comprometida. Então, a nossa geração realmente foi escolhida a dedo, né? Marcos, qual é a sua avaliação sobre esse trabalho nos municípios? Ainda é muito pequeno, assim, o número de municípios e estados que têm órgãos específicos? O governo anterior, do Lula, né, ele simplesmente não acatou as reivindicações dos movimentos sociais. E aí deu uma explicação que depois a gente fazia de criar os organismos coordenadores dessas políticas de juventude, né? Na época se pleiteava muito a criação de um ministério da juventude. Mas criou a Secretaria Nacional, Marcos. Criou um conselho. Não no governo Lula, no governo anterior. Sim. E justamente depois, com o passar do tempo, eu comecei até a entender um pouco o porquê dessa negativa, né? Existia um entendimento justamente que a política de juventude era intersetorial, e aí o governo Fernando Henrique entendia que não havia necessidade de você criar um órgão específico. Por outro lado, você também criar um órgão federal e você não ter a capilaridade, era uma situação complicada, porque ficava uma coisa de cima para baixo. E, então, no primeiro momento, eu não entendia isso, né? Ficava revoltado, a gente lá se organizando, vários movimentos de juventude do Brasil inteiro, pressionando o antigo governo federal antes do Lula, e ele simplesmente não criou. O Lula, até por um compromisso assumido na campanha, né? Em 2002. Participou do plano de governo, e aí houve um seminário lá no Rio de Janeiro, que a gente participou também na sede da OAB, que todas as juventudes organizadas estavam reunidas, por consenso, tirou-se uma série de reivindicações, entre elas a criação da Secretaria Nacional de Juventude e do Conselho Nacional de Juventude. Por isso que é um prazer estar realmente aqui com o Beto nesse aspecto, né? A criação de um órgão realmente foi uma conquista. Foi o que eu falei no início, a gente tem que avançar muito mais, enfim. Mas, concluindo então, na verdade, depois começou a haver uma preocupação de que também esse ministério, essa Secretaria Nacional, não seria também um órgão muito burocratizado, né? Vai se criar aí mais um órgão burocrático, criar não sei mais quantos cargos, e a política efetiva, como é que vai acontecer, né? Bom, esse assunto dá pano para manga, dá mais um programa, mas nosso tempo está se esgotando. Nosso tempo está se esgotando, então vou dar 1 minuto para cada um para considerações finais livres, né? Marcos, por favor. Bom, primeiro, agradecer, né, o convite, saudar, realmente foi uma conquista importante do governo, mas, mais uma vez, bater na tecla de que temos que caminhar muito, né? E essa caminhada, na verdade, eu acho que ela é infinita, porque a partir do momento que você traz o jovem para ser protagonista do processo, vai ser sempre jovem, então a gente, de alguma maneira, vai ter que sempre deixar alguma coisa para ele fazer, né? Porque se a nossa geração lutou pela institucionalização, e ainda tem muito a caminhar,
mas vai chegar um momento da história em que já vai ter secretaria, conselho no Brasil todo. E aí, a próxima geração vai fazer o quê? Né? Então, de uma certa maneira, a gente tem que pensar em quais seriam essas portas de saída para o jovem continuar sendo protagonista, né, do seu próprio tempo. Por favor, secretário. Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez no programa, debatendo. O prazer estar aqui com o Marcos, conversando sobre política pública de juventude, e convicto de que o grande desafio que nós temos nesses 2 anos e meio, né, quase que resta para terminar o mandato do presidente Lula, é consolidar de fato política de juventude, uma política pública e nacional de juventude como política de Estado. Tem a sua audiência e você pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil@radiobras.gov.br.